Fala, povo de Deus, que Jesus te abençoe e te guarde. Chegamos a Romanos capítulo de número 13. Romanos 13 é um capítulo em que o apóstolo Paulo nos instrui, com base em tudo aquilo que ele já ensinou, acerca da nossa obediência, da nossa submissão às autoridades constituídas. Eu entendo que, de fato, é um texto difícil, desafiador para o nosso contexto, para o mundo em que a gente vive, quando vemos muitas vezes autoridades agindo de maneira despótica, ditatorial, quando muitas vezes vemos autoridades agindo em flagrante contramão daquilo que nós recebemos do Senhor, daquilo que nós aprendemos nas Escrituras Sagradas. Bom, o que nós precisamos entender desde o início é que quando Paulo fala sobre as autoridades que são por Deus constituídas, certamente ele parte do pressuposto que tais autoridades estariam se submetendo continuamente à vontade de Deus. Entende, portanto, que essas autoridades que são constituídas por Deus são também obedientes a Deus. E que a sua maneira de agir, a sua maneira de executar suas ações, a sua maneira de impor a lei, seria uma maneira justa, porque seria de acordo com o caráter do Deus a quem estão submissos. Entretanto, sabemos que muitas vezes, lamentavelmente, não é isso que ocorre. Entretanto, que nos atenhamos aqui ao texto, que nos atenhamos à proposta do apóstolo Paulo, à ideia trazida pelo apóstolo Paulo aqui. Ele nos mostra que todo homem deve se sujeitar à autoridade. E nos relembra que não é necessário que tenhamos medo da autoridade. Medo daqueles que têm o poder da espada em suas mãos. Veja bem, o apóstolo diz no verso 3 e no verso 4 o seguinte: os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Ou seja, quem deve temer de fato as autoridades? Aqueles que fazem o mal. Quem deve temer os magistrados? Aqueles que fazem o que é errado. Porque, de fato, eles estão ali constituídos para executarem a justiça sobre os que agem mal. Segue o texto. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro, e ministro aqui significa servo de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Logo, quando nós trazemos isso para um contexto mais amplo, qual deve ser o nosso entendimento? Por que muita gente tem medo de uma ação disciplinar? Seja ela em que nível for, em qualquer contexto. Ora, tem medo da ação porque fez o errado. Tem medo da ação disciplinar porque fez o que não devia. Como nós podemos não ter medo de tais ações vindas das autoridades superiores a nós? Fazendo o certo. No fim das contas, queridos, o que o apóstolo Paulo busca nos mostrar aqui é: faça o que deve ser feito. Faça as coisas como devem ser realizadas. É o que ele deixa claro no verso 7. Dê a cada um o que é devido. A quem tributo, tributo. A quem honra, honra. A quem respeito, respeito. A quem imposto, imposto. Dê a cada um o que é devido. E no fim das contas, e aí ele emenda esse ensino dos versos 8 a 10, dê a todos o amor. Porque é isso que precisa ser requerido de cada cristão. Cada um que foi chamado por Deus, para a glória de Deus, para viver segundo a vontade de Deus, precisa ser hábil na prática do bem, na prática do amor. A ninguém deva coisa alguma, a não ser o amor. A prática da lei se resume no amor. A prática da obediência se resume no amor, se sintetiza nisso. É assim que o Senhor nos chama a viver, estendendo o amor a todos que estão ao nosso redor, a todos que estão próximos de nós. Portanto, o ensinamento de Paulo acerca dessa submissão tem como fundamento esta base estabelecida do amor.
Nos submetemos porque amamos, acima de tudo ao Senhor, evidentemente, mas amamos ao próximo, como é o mandamento dado pelo nosso Senhor Jesus. Assim, o apóstolo segue e nos mostra que este amor nos levará a uma conduta digna. Se você observar atentamente do versículo 11 ao 14, Paulo nos chama a um estilo de vida diferenciado, a um estilo de vida santificado, a um estilo de vida correto, a um estilo de vida que honrará o Senhor em tudo que fizer. Ora, como podemos viver tal estilo de vida? Como podemos nós adotar uma postura tão digna, tão honrosa? Como podemos viver, de acordo com o verso 13, andando dignamente? Ora, somente pelo amor. Somente firmados no amor, somente certos do amor, somente na prática do amor. É o que o Senhor espera, é o que o Senhor requer, é o que o Senhor exige de cada um de nós.